Oi pessoal, eu estou aqui para dar continuidade ao nosso tema, o grande debate. Como vocês viram no último vídeo, e para quem não viu, eu vou deixar um link na descrição para vocês acessarem e ficarem por dentro de toda a história. Este debate foi de extrema importância para o desenvolvimento da astronomia, contribuindo para o que sabemos hoje sobre o universo. Como foi comentado sobre o que antecedeu o debate, você deve estar se perguntando, mas o que aconteceu nele e quais as conclusões tiradas disso tudo? Bom, continue assistindo, queremos te contar tudo. Esse é o segundo vídeo de uma minissérie de vídeos sobre galáxias. De um cenário científico duvidoso à certeza de uma imensidão cósmica. O tema de hoje é Cenário Científico do Grande Debate. Eu sou Elisa Cristina e esse é o canal The F Science. E agora, sem enrolação, vamos ao que todos estão esperando. O grande debate foi realizado em 26 de abril de 1920, no Museu Smithsonian de História Natural, entre os astrônomos Harlow Shapley e Herbert Curtis. E é por essa razão que ele também é chamado de debate Shapley-Curtis. Bom, este debate diz respeito à natureza das chamadas nebulosas espirais e também ao tamanho do universo. Bom, como as opiniões de Shapley e Curtis sobre o assunto eram completamente distintas, o debate serviu para que ambos apresentassem seus argumentos, chegando assim a uma conclusão sobre o tema. Shapley acreditava que as nebulosas distantes eram relativamente pequenas, fazendo parte da Via Láctea, e que a nossa galáxia era a única existente. Enquanto Curtis argumentava que as evidências sugeriam que as nebulosas eram de fato universos-ilha, localizados fora da nossa galáxia, o que implicava que eram extremamente grandes e distantes, havendo assim não só uma, mas várias galáxias. Os dois cientistas primeiro apresentaram trabalhos técnicos independentes sobre a escala do universo durante o dia, e depois, naquela noite, participaram de uma discussão conjunta. Grande parte do folclore do grande debate surgiu de dois artigos publicados por Shapley e Curtis na edição de maio de 1921 do Boletim do Conselho Nacional de Pesquisa. Os artigos incluíam contra-argumentos à posição defendida pelo outro cientista na reunião de 1920. Então agora vamos aos argumentos que eles utilizaram nesse grande dia. Shapley estava argumentando a favor da Via Láctea como a totalidade do universo. Ele acreditava que as nebulosas em espiral, como Andrômeda, eram simplesmente parte da Via Láctea. Ele poderia apoiar essa afirmação citando tamanhos relativos. Se Andrômeda não fizesse parte da Via Láctea, então sua distância deve ter sido na ordem de 10 anos-luz, um período que a maioria dos astrônomos contemporâneos não aceitaria. Adrian Van Manen também está oferecendo evidências aos argumentos utilizados por Shapley. Van Manen era um astrônomo respeitado da época que alegou ter observado a galáxia Pinwheel girando. Se a Pinwheel Galaxy fosse de fato uma galáxia distinta e pudesse ser observada girando em uma escala de tempos-anos, sua velocidade orbital seria enorme e haveria claramente uma violação do limite da velocidade universal, que é a velocidade da luz. Shapley também apoiou suas alegações com a observação de uma nova na nebulosa de Andrômeda, que brevemente superou toda a nebulosa, constituindo uma produção de energia aparentemente impossível, caso Andrômeda fosse de fato uma galáxia separada. Curtis, por outro lado, sustentava que Andrômeda e outras nebulosas eram galáxias separadas, ou universos insulares. Ele mostrou que havia mais novas em Andrômeda do que na Via Láctea, e com isso poderia perguntar, por que haveria mais nova em uma pequena secção da galáxia do que em outras secções da galáxia, se a Andrômeda não fosse uma galáxia separada, mas simplesmente uma nebulosa dentro da galáxia da Terra? Isso então levou a apoiar Andrômeda como uma galáxia separada, com sua própria idade e taxas de ocorrências de novas. Ele também citou pistas escuras presentes em outras galáxias, semelhantes às nuvens de poeiras encontradas na galáxia da Terra. Curtis afirmou que, se a observação de Van Manen sobre a rotação da galáxia Pinwheel estivesse correta, ele mesmo estaria errado sobre a escala do universo, e que a Via Láctea o incluiria completamente. Bastante coisa para processar, certo? Pois é. Foi um debate tanto. E agora que você sabe o que aconteceu nele, quais as opiniões e os argumentos utilizados por ambos os astrônomos, você deve estar curioso para saber quem venceu o debate, quem estava certo, o que aconteceu após aquele dia, quais as importantes e grandes conclusões tiradas de tudo, não é mesmo? Então, antes disso tudo, você deve saber de algumas informações. Para que ambos os astrônomos pudessem comprovar suas teorias, havia necessidade em determinar distâncias, algo que em cosmologia sempre foi e permanecerá sendo um problema fundamental, uma vez que existe uma relação intrínseca entre a metodologia, o desenvolvimento científico e os processos tecnológicos da época em questão. Aristarco empregou geometria básica para aferir distâncias de objetos próximos, como o Sol,
a Lua e alguns planetas. Entretanto, determinar distâncias das estrelas com o método por ele utilizado era uma tarefa impossível. Assim, a estrutura e o tamanho da Via Láctea e do próprio universo foi aos poucos se revelando, sob métodos mais atualizados para medir distâncias. Mas, então, como que naquela época eles conseguiram provar suas teorias? Bom, respire e reflita sobre o que foi falado nesse vídeo. E agora, vou te fazer uma pergunta. O que você acha que aconteceu e com quais argumentos você concorda? Pense bem e nos diga aqui nos comentários. E fique ligado para o nosso próximo vídeo, onde concluiremos o assunto e falaremos o que aconteceu depois do grande debate.